Vamos lá, hein? Chama o VAR. Será que o iogurte realmente é eterno? Vamos ver que porra é essa. O maluco chegou e falou, iogurte eterno. Vamos lá, hoje eu vim de rosa, exclusivo para esse vídeo. Camiseta amassada. Então vamos ouvir o vídeo aqui. Iogurte infinito. Iogurte e é infinito. muito fácil. É só misturar 1 litro de leite, um potinho de iogurte natural e esperar fermentar por 8 horas. E tá pronto. Mas agora, para fazer o melhor iogurte da sua vida, pega essa receita. Em um pote bem limpo, adicione 100 gramas de creme de leite e 50 de leite em pó. Mexa bem até dissolver. O leite em pó aumenta a espessura do iogurte, dando uma textura mais cremosa e firme. Acrescente o leite e aqueça em banho-maria uma panela com água, até quase começar a ferver. Desligue o fogo e deixe esfriar um pouco, até ficar morno. Tá tudo errado. Acrescente iogurte natural, tampe e deixe fermentando por 8 horas, dentro da panela com água. Após esse tempo, leve o iogurte à geladeira para ficar bem geladinho e ganhar consistência. Use uma geleia de bacuri. Tá fazendo iogurte ou propaganda? Para fazer seu jus à desgraçado. qualidade desse iogurte. A pitaia só para dar uma cor. E falando em qualidade, claro, olha né? isso aqui. Você quer a porra da propaganda. Só não guarde um pouco e reiniciar o ciclo eterno. Quando eu vejo uma pessoa assim, eu tenho absoluta certeza que ela nunca entrou numa cozinha ou pelo menos nunca fez iogurte. Disso eu tenho certeza. Assim como na receita que eu critiquei a menina que não sabia nem o que fez, que ela fez um iogurte, depois fez coalhado, não sabia o que fez, e naquela, o link aqui em cima aqui, eu também falo um pouquinho mais e a verdade é essa. Quando a pessoa, ela não sabe o que faz e só copia a receita, sobre iogurte que eu acho importantíssimo a gente comentar. Em se tratando de iogurte, eu nunca gosto de fazer iogurte sem que seja na iogurteira. Ah, mas por quê? Porque vai... Então, realmente, eu sou uma pessoa que preza sempre pelo natural, pela comida natural, por fazer a comida. Eu sempre vou ser essa pessoa, dar o máximo possível. Só que o problema do iogurte é que ele precisa de uma temperatura, que o iogurte é feito de bactéria. Bactéria, gente, se prolifera de forma errada, feito de forma errada. Quando eu vejo alguém falando de iogurte assim, eu tenho certeza que a pessoa não sabe cozinhar, nunca fez um iogurte na vida. Lembrando também daquela fulaninha lá que eu também critiquei, que ela não sabia nem o que era iogurte, que era coalhada, que ela fez, ela também não sabe cozinhar. E não sabe, infelizmente essa é a verdade. Vocês ficam vendo vídeo aí da galera ensinando a cozinhar, então isso aí, o cara nunca tocou o dedo numa cozinha. Aliás, o dedo dele, eu vou botar aqui o dedo dele pra você ver que dedo lindo e maravilhoso. Mas assim, vamos falar um pouquinho das coisas, dos termos técnicos. Sempre quando eu vejo alguém falando de iogurte e não coloca uma iogurteira, eu boto meu pé atrás. Porque geralmente essa pessoa não faz controlado, uma temperatura controlada. E no caso do iogurte, é complicado, porque você está trabalhando com bactéria. Bactérias são seres vivos, né, que vão causar certos problemas se não controlado de forma eficiente. Então, aqui ele coloca um parâmetro, que é 85 graus Celsius, e deixar esfriar. As bactérias que vão fazer o iogurte são chamadas bactérias lácteas. Então, como é que você faz um iogurte? Como ele falou ali, e eu já expliquei naquele outro vídeo também. Você pega um pote de iogurte, coloca parte dele no leite e as bactérias ali do iogurte vão fazer com que vire mais iogurte. Simples, rápido, prático e é isso aí que tem que fazer. Então até aí nesse ponto tá certo. O problema é quando você quer birutecer o bagulho. Primeiro porque você não consegue fazer iogurte infinito ou eterno ou o que for. E eu vou explicar por quê. Mas antes disso, eu quero falar sobre a temperatura de bactéria. As bactérias que produzem iogurte são chamadas bactérias lácteas. Elas vão pegar a lactose do leite, vão transformar a lactose do leite, vão usar a lactose do leite e vão se reproduzir a partir disso. Pô, simples, beleza. Então, qual temperatura que essas bactérias do iogurte, elas se proliferam de modo adequado, se reproduzem de modo adequado, em torno de 37 a 43 graus Celsius. E aí que está a grande questão do negócio, porque quando eu coloco numa iogurteira, a iogurteira ela trabalha com uma temperatura que está ali em torno de 40 a 45 graus. Então entenda, olha só, você tem uma iogurteira que fala assim eu vou trabalhar entre 40 e 45 graus. Você tem uma bactéria que produz iogurte que ela está ali entre 37 e 43 graus. Então de uma maneira ela está ali fazendo uma faixa de temperatura quase que ideal para a bactéria. Por que ela não coloca 37?
Porque a gente tem um gênero de bactérias muito comuns, chamado gênero coliformes. Esse gênero coliformes, eles se reproduzem de 30 a 37 graus. Mas o que isso tem a ver, cara? Porque o gênero coliforme não tá só no cocô, não. Não tá só no cocô. O gênero coliforme tá na mão, tá na mãozinha, tá na respiração, tá no tá no ar, e ele tá ali. E aí você tá fazendo o teu iogurte com e o gênero coliforme tá ali, ó, passeando. E ele vai entrar dentro do iogurte. Se quer você queira, quer não. Porque não tem como. Você não consegue fazer num local asséptico. Então, beleza. Então, a bactéria do gênero coliformes vai estar ali introduzida do iogurte e vai contaminar o iogurte. Se você colocar esse bichinho para crescer dentro de uma temperatura que é ideal para ele, sabe o que você vai fazer? Você vai mandar o cara se multiplicar. É por isso que a iogurteira, ela trabalha numa temperatura fora do ideal para o gênero coliformes e ideal para o gênero das bactérias lácteas, porque você assegura uma certa qualidade de que você não vai estar reproduzindo merda, literalmente, entendeu? Então isso é muito importante. Então toda vez que você vê alguém verborrejando, fazendo iogurte na internet e não usando uma iogurteira, olha torto pra ele, porque provavelmente ele não sabe o que tá fazendo. Ele fala pra você colocar a 85 graus e deixa esfriar pra 45. Meu irmão, que loucura, sabe por quê? Porque se você fizer uns cálculos lindos, matemáticos, você vai perceber que em menos de uma hora, essa temperatura já foi pra 30 graus. E o calor do Rio de Janeiro é qual, meu irmão? 30 graus. O calor do Brasil é 20, 30 graus. Se você deixar esse iogurte a temperatura ambiente por 8 horas, qual é a chance desse iogurte permanecer a 45 graus? Só se você tiver num calor de 45 graus de temperatura ambiente, que aí ele vai ficar, ele vai ficar supimpa. Você pode ter certeza que não tem contaminação bacteriana. Então, beleza. Por que eu estou insistindo em falar na questão da microbiota? Porque se você faz um iogurte contaminado, não concorre. E tem um detalhe muito bom. Cara, tem um detalhe incrível, que a natureza ela é foda. As bactérias do gênero coliforme também fermentam leite. Pô, que lindo! Olha isso! Então, se você faz iogurte fora da temperatura ideal de produção das bactérias lácteas, você faz iogurte na temperatura ideal dos coliformes, tu vai estar fazendo iogurte de cocô. Que incrível! A natureza, ela é incrível. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando você for fazer iogurte, para não fazer merda, literalmente. Mas eu tenho mais coisa para falar. Falei de temperatura, falei de questão de segurança, como eu acho importante usar iogurteira. E eu vou falar outra coisa aqui. Porque não existe iogurte infinito. Que é a primeira coisa que ele fala ali, né? Faça o seu iogurte infinito. E eu já vi um monte de gente. Se você também viu alguém que faz iogurte infinito, você pode ter certeza que ele tá mentindo. Certeza absoluta. Como é que é o princípio do iogurte? Você pega um iogurte, bota no leite e você faz o iogurte. Aí você tira um pouco desse iogurte e guarda, né? Foi isso que ele falou, e guarda. E quando você for fazer de novo, bota aquele iogurte que você guardou, faz mais 1 litro e guarda. E vai fazendo isso. Sabe o que acontece? Não dá certo. Porque na terceira ou quarta vez, já não dá mais iogurte. Por quê? E se eu tô falando isso é porque eu tenho certeza de causa. Eu tenho certeza de causa, eu sei do que eu tô falando em termos de microbiológico e tenta fazer na tua casa pra tu ver se você consegue. Não consegue, não dá certo. Então vamos lá, por que não dá certo? As bactérias, quando você inocula o leite, elas são uma só. Você bota isso aqui de iogurte e elas são uma só. Elas vão se multiplicando, mas não tem variabilidade genética. Quando você tira uma cepa, separa, guarda e bota pro próximo iogurte, você não transpôs variabilidade genética. E essa ausência de variabilidade genética, você vai fazer com que esse próximo iogurte, que você separou um pouquinho, esse próximo iogurte tenha menos variabilidade genética ainda, porque você introduziu um leite inócuo, né? O leite é estéril, porque ele está ali na esterilização comercial. Não tem bactéria. A única bactéria que você está introduzindo são as dos seus dedos, dos seus coliformes, do gênero coliforme, dos seus dedos e as bactérias que estão ali naquele potinho de iogurte que você deixou separado e que o coitado
fermentado já está quase morrendo e você reintroduz ali de novo no pote para fazer mais iogurte. E ele cresce, mas cresce sem variabilidade genética, porque você não está introduzindo variabilidade genética nele. E o que acontece? Começa a gerar mutações que não são boas, porque bactérias são muito mutáveis, e você começa a ter uma péssima qualidade das suas bactérias dos gêneros lácteos. E você começa a ter um iogurte horroroso, um iogurte extremamente ácido, um iogurte às vezes que você não consegue mais comer, um iogurte que não fermenta legal, começa a ficar horroroso, até que você desiste, para e tem que buscar uma nova, não consegue. Então meu conselho para quem faz iogurte assim é você só consegue separar por uma vez, ou seja, você só consegue repetir esse processo por uma vez, depois você tem que comprar um iogurte novo para você manter a variabilidade genética do negócio. Mas aí você, quem está me assistindo, se o cara sabe um pouco de cozinha e tal, ele vai falar assim, mas e o levain? Porque o levain também tem levedura, tá ali, eu coloco o fermento, coloco a farinha e é eterno. Então, aqui tem uma questão. Quando eu coloco leite, como eu falei, o leite é inócuo, ele é estéril. Diferente da farinha de trigo, do levain. Primeiro, levain são leveduras. E quando eu faço o levain inicial, matriz inicial, farinha de trigo e água, dali você está fazendo uma fermentação natural a partir das próprias leveduras que estão presentes na farinha. E essas leveduras vão crescer e se multiplicar e vão virar o levain que você vai ver. Depois disso, quando você for colocar nova farinha, você vai estar introduzindo ali naquele levain antigo novas cepas de leveduras ali dentro. E essas leveduras, chamadas selvagens, vão ali fazer um trabalho de variabilidade, estão ali no entorno. E com isso, é pouco, mas com isso é o suficiente para você aumentar a variabilidade genética e não correr mutação desenfreada e erros genéticos de leveduras com erros genéticos que vão dar um levain com gosto de entendeu? Então esse é o principal motivo de eu conseguir fazer um levain e eu não conseguir fazer um iogurte eterno. Então, se você ficou até aqui, dá seu joinha, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que acha que faz iogurte, mas não faz, manda para aquele chefe de cozinha que você viu na internet, que ele finge que faz iogurte, mas não faz, e compartilha esse vídeo. Então é isso aí, ó. Beijo.